Quer aprender Python? Quer aprender o básico do Conda? Eu sou o Marcelo Trevisani e esse é o canal DevTrain, então bora comigo! Fala galera, bom demais? Então agora, primeiro esse vídeo vai ser separado na parte de instalação, porque a instalação no Linux e no Mac é igual, então vou fazer um vídeo só instalando aqui no Linux. E a parte de instalação no Windows é um pouco diferente, então logo depois de mostrar instalando o Conda no Linux, eu vou mostrar instalando no Windows. Depois disso, o resto é tudo igual, como usar a ferramenta. Aí eu vou mostrar tudo no Linux, mas é a mesma coisa para o Windows, tudo bem? Então bora lá. Aqui no Linux, quer dizer, eu tenho meu terminal, certo? Esse aqui é o meu querido e bom e velho terminal. Só dar uma aumentada aqui. Aí vai ficar bem grande, vai ficar fácil de ver. Então, o Conda. Então, primeiro eu vou falar o que é o Conda, né? O Conda é um package manager, ou seja, é um gerenciador de pacotes que ele foi feito pensando não somente para uma linguagem específica. Ele não é só para Python. Ele pode ser para qualquer outra linguagem e também você consegue utilizá-lo em qualquer sistema operacional. No Windows, no Linux, no Mac, no que for, certo? E por isso ele traz uma grande vantagem que ele é bastante flexível e é fácil de também gerenciar os seus ambientes virtuais. Você também pode criar ambientes virtuais com o Conda, o que é ótimo. Mas você só pode, não só pode, mas você é aconselhável instalar os pacotes Conda. Por exemplo, se eu quero instalar o PyTest ou qualquer outra biblioteca, é aconselhável usar o próprio Conda para instalar eles. Para isso, você precisa de um pacote Conda. O Conda, ele funciona com uma série de diferenças do pip. Por exemplo, quando você consegue dizer quais canais você quer usar para instalar os seus pacotes. Eu vou usar um canal chamado Conda Forge, que é onde eu consigo achar a maioria dos pacotes que eu preciso. Só ele já deve ser praticamente suficiente. Você inclusive pode criar o seu próprio, tudo isso. Tenho intenção de fazer uma série somente sobre Conda e as ferramentas ao redor do Conda, que vai ser, eu acho, bem interessante também para quem quer entender melhor sobre esse ambiente, esse mundo do Conda. E é basicamente isso, certo? Então, vou mostrar aqui como instalar no Linux, depois como instalar no Windows e os comandos básicos para a gente já começar a utilizar o Conda, certo? Então, bora lá. Eu vou usar o Mini Conda, mas em específico, como eu disse que eu vou utilizar esse canal. O canal é basicamente o lugar onde que podemos pegar pacotes. Pacotes do Python, no caso, que vamos usar. Em específico do Conda, eu vou usar um canal chamado Conda Forge e o próprio pessoal do Conda Forge tem um instalador para instalar o Miniconda. Basicamente, o Miniconda foi modificado para instalar já com as ferramentas que precisa, mas e já com o Conda Forge configurado, certo? Então, para isso, a gente pode abrir aqui o nosso bom e velho navegador, certo? E temos que entrar em conda-ford.org/miniford. A gente entra nessa página aqui, ó. Você vai ver aqui, ó, Mamba Ford, Mamba Ford PyPy 3, MiniFord PyPy 3, MiniFord 3. Eu vou usar o MiniFord 3. Eu gosto de utilizar o Mamba Ford, mas só para dar uma ideia, eu vou utilizar um MiniFord 3, tudo bem? Aí você vem aqui no seu sistema operacional, como eu estou mostrando para Linux,
eu vou fazer aqui o download do Linux. No caso, a minha plataforma é essa daqui, a Art64. Mas, se você usa é, processadores que não são ARM, você pode utilizar esse Linux 86-64, tá bom? Então, deixa eu baixar esse aqui. Vai baixar rapidinho. E aí, beleza. Já baixou aqui. Se eu vier aqui na minha pasta, aqui em Downloads, você vai ver o arquivo ali, certo? Então, deixa eu abrir aqui o meu terminal. Deixa eu entrar na pasta Downloads. E aqui está o meu arquivo que eu fiz o download, certo? Agora eu tenho que dar a permissão de execução para este arquivo, que é esse chmod mais x, certo? Você vai ver que ele até muda de cor, que mostrar que agora ele pode ser um script que eu posso executar. Então vamos executar esse script. Eu dou um enter aqui para continuar a instalação, que é basicamente falando sobre licença. Vai mostrar toda a licença aqui. Se você quiser ver, você vê até o final, ou você aperta Q de queijo, e dá um yes aqui, se você concorda. Só falando que o Minifold vai ser instalado naquela localização que está /home /paralelos /minifold 3. Você dá um enter, ele vai instalar naquele lugar. Se eu quiser outro lugar que ele instala, eu posso passar aqui, por exemplo, /tmp, vai instalar lá, mas eu quero que instale exatamente naquele lugar. Só dou um enter, começou a instalação. Aqui ele está perguntando se eu quero que inicialize o Minifold 3. O que é isso? Basicamente, nesse initialize Minifold 3 que ele está falando, é porque ele tem que adicionar algumas linhas na sua configuração do seu terminal para que ele reconheça o comando conda e você consiga utilizá-lo, e também toda vez que você ative um environment, ative um ambiente, ele vai aparecer bonitinho no seu terminal também. Como eu quero que ele faça isso, eu vou dar um sim. Se por acaso você deu um enter, que o padrão é não, você pode rodar aquele comando ali, conda init, e dar um enter. E aí vai fazer a mesma coisa. Se for ver aqui em cima, é, ele tenta procurar por alguns arquivos de configuração. Aqui no caso, ele tem essa linha aqui, ó, adicionado mamba para o /home /paralelos.bash rc. Aquele, no caso, ele também instalou o Mamba. O Mamba é algo que você pode ver como um parecido com o Conda, mas ele é um pouco mais rápido e tem algumas coisas interessantes, mas o Conda também está instalado. É porque o Mamba ele é instalado junto com o Conda, pode ser instalado junto com o Conda. Ele basicamente usa um solver mais rápido e também algumas operações que ele faz é mais rápido que o Conda. O solver, vamos lá, o solver, quando você instala alguma biblioteca, normalmente as bibliotecas falam lá, esta dependência aqui tem que ser maior ou igual do que tal versão e menor que tal versão. E você tem essa lista de dependências que um fica colocando essas coisas. Basicamente o solver tenta achar qual que é a solução, qual que é o ambiente, quais são as versões das minhas dependências que vai satisfazer todas as, as, as limitações que o pessoal colocou nas bibliotecas lá. Quais as constraints, né? Quais são as coisas que estão constringindo o seu ambiente. Então, no caso, já foi instalado. Aqui é uma outra coisa que ele fala. Se você preferir que o Conda
que o ambiente base do Conda não seja ativado quando você abrir o seu terminal, você pode executar eh, esse Auto-Activate Base para false. Como que você faz isso? Você roda esse comando aqui, conda config --set Auto-Activate Base false. E pronto. Aqui está instalado. No caso, para eu já ver o efeito, aqui ele já até fala isso também nessa linha, para ver o efeito já imediato disso, eu deveria fechar e abrir meu terminal, que aí vai é, dar um load, vai carregar de novo as configurações do meu terminal. Aí como essas configurações foram alteradas na instalação do Conda, ele vai pegar essas novas configurações. Ou eu posso simplesmente chamar meu terminal aqui e ele já vai fazer isso. Mas eu vou fazer o que ele pediu. Fechei meu terminal. Agora eu vou abrir ele aqui de novo, certo? Abri aqui meu terminal de novo. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Beleza. Agora você vai ver que ele colocou esse base aqui, né? Esse base aqui. É porque o Conda ele tem um ambiente que ele já cria quando você instala, que é o ambiente básico, é onde que estão as todos os programas, digamos assim, que o Conda precisa para funcionar. Aí tá tudo nesse base. Se eu dou um Conda list aqui, eu consigo ver tudo o que foi instalado, certo? Que tem nesse ambiente. Minha recomendação é não instale nada nesse base, a não ser que você realmente sabe o que está fazendo, porque você pode acabar atrapalhando o Conda, entendeu? Então pronto, agora já está instalado e podemos usar. No caso, eu vou parar o vídeo agora, mostrar a instalação no Windows e depois eu volto. E aqui, só uma coisa antes, que vamos usar o Conda 2331. Não tem problema você estar usando o Conda um pouco mais antigo, não aconselho muito mais antigo, e se for um Conda mais novo, melhor. Continuando aqui, agora a instalação no Windows. Espero que seja bem rápido, só para voltarmos para o Linux e mostrar as vantagens do Conda. Então, você abre aqui o seu navegador, certo? Aí, ó, está bem grande agora. Seu navegador, aí você entra lá em conda-fod.org/minifod. Beleza? Aí depois que você entrou nisso, você vem aqui no Miniford 3, aqui no Windows, certo? E faz um download. Beleza. Não tem problema, vai dar esse keep. Aí vai falar a pessoa que publicou isso não é conhecida, mas não tem problema. A gente vem aqui, abre o Explorer, vem aqui em Downloads, tenho que confirmar, keep anyway e pronto. Certo? Fez o download. Agora eu vou abrir esse executável. Certo? Tá abrindo. Abri até dois. Eu quero só um. Aqui, ó. Pronto. Abri aqui o arquivo de instalação do Miniford. Ele vai falar para fechar as outras aplicações. Eu recomendo fazer isso, principalmente se você tiver com o terminal aberto ou Python aberto. Aí fecha tudo e começa aqui a instalação. Vou até fechar o terminal, o Internet Explorer. Não Internet Explorer, agora é Edge. O Edge, pronto. E beleza. Dou um next aqui, vai perguntar da licença. Se você quiser ler a licença, tá aqui.
Você dá um concordar se você concordar. Instalar, eu coloco aqui só para mim. E vai perguntar onde que eu gostaria de instalar. Eu vou deixar a pasta padrão mesmo, que não me importa o momento. Esta parte aqui, eu recomendo deixar só essas duas habilitadas mesmo, que é para criar um ícone. E o outro é para registrar um Minifold 3 com o seu um Python default, como Python padrão. Você pode desabilitar isso porque a gente instalou o Python 3.11, né? Mas você pode deixar habilitado, que não tem problema, e eu vou mostrar depois como usar o Conda, instalar qualquer versão do Python que você quiser, tá bom? Então, dá um instalar aqui, tá instalando. No Windows sempre demora um pouquinho mais do que no Linux e no Mac, mas tá instalando aqui, tá acabando de instalar, tá quase. E é isso. E eu vou mostrar como usar o PowerShell com o Conda, certo? Se você usa outro terminal, não tem problema. Alguns passos talvez sejam um pouquinho diferentes na hora só de iniciar o seu terminal com o Conda. Mas, no geral, vão ser similares as operações. Aqui já acabou a instalação, dou um next aqui e finish, certo? Agora eu vou abrir aqui o meu PowerShell, certo? E tô aqui, correto? Ele vai falar que não achou o Conda. Então, qual é o porquê disso? Porque o Minifold ele instala este Minifold prompt aqui, correto? Se você quiser que isso daqui funcione no PowerShell normal, aí você teria que inicializar o conda init. Tem que rodar ele. Vou mostrar aqui, ó, neste outro terminal, que se você vier aqui no seu iniciar aqui e digitar Minifold, vai aparecer isso aqui, ó, Minifold prompt, certo? Que é este terminal aqui. Esse daqui é meu PowerShell. Esse daqui é o meu Minifold. Se eu dar um conda aqui agora, ele vai me mostrar a versão do conda. Conda 23.3.1, correto? E se eu rodar um conda init aqui, ele vai buscar por alguns tipos de terminais e ele achou o meu PowerShell aqui. Se você for ver esta parte aqui, ó, ele achou o meu PowerShell e modificou. Tá vendo aqui? E agora, se eu vier aqui no meu PowerShell, deixa eu fechar ele, vendo iniciar de novo, PowerShell, vou abrir ele aqui. Aqui, ó, pronto, você já viu que até apareceu o base aqui, né? O base. Agora, se eu tentar rodar o Conda de novo, vai aparecer Conda 23.3.1. Perfeito? Então, essa foi a instalação do Conda no Windows. Agora eu vou voltar para o Linux. Vou, na verdade, ir para o Mac e mostrar como as coisas funcionam no mundo do Conda. Tá certo? Então, beleza. Então, falou. Agora, voltando para o Mac, vou mostrar como usar o básico do Conda. Tudo bem? Aqui já está ativo o meu base environment, meu ambiente base. Aqui, se eu dar um Conda version, eu estou usando 23.7.4 aqui, certo? Portanto, se eu quiser criar um ambiente virtual, como eu faço no Conda? Eu posso dar um Conda create traço traço name e coloco o nome. No caso, vou dar um nome qualquer aqui. Por exemplo, vou colocar DevTrain.
dev trem, certo? Aqui ele faz algumas operações, ele roda o solver, no caso não tem muita coisa, ele dá coloca várias coisas aqui na tela, como por exemplo, se eu quiser atualizar o meu Conda, que tem a versão 23.9 já, a minha está no 23.7.4, está um pouquinho antiga, ligeiramente antiga. Se eu quiser atualizar, rodo este comando aqui e beleza, tá pronto. Agora, se eu quiser ativar aquele meu ambiente, eu posso dar um conda activate e o nome do meu ambiente virtual, no caso, foi devtrain. Dei um conda activate devtrain e aqui já viu até meu terminal já até mudou, certo? E eu posso instalar agora o que eu quiser. Por exemplo, posso instalar conda install, vamos instalar aí o PyTest, certo? Por exemplo, além do PyTest, vou instalar o NumPy, correto? E dou um Enter com o meu ambiente ativado. Ele vai falar tudo que vai fazer, tá vendo? Vai falar todos os pacotes serão instalados, tudo que vai ser instalado. É bem completo. Você tem uma ideia de tudo que vai ser feito, vai ser alterado no seu ambiente. Vou dar um sim aqui, vai fazer o download desses pacotes. Depois eles verificam para ver se os pacotes não foram corrompidos quando o download foi feito. E instalar os pacotes que eu pedi. Certo? Agora, se eu tento rodar o meu Python aqui, está usando até o 3.12, mais recente ainda. Eu posso dar um import numpy. NumPy costuma dar um pouquinho para importar, porque é uma biblioteca bem grande, mas se eu dar um import PyTest aqui, ele também já importou o PyTest, tá vendo? Vou sair. Agora vamos supor que eu não quero usar o Python 3.12, eu quero usar o Python 3.11. Ou se eu não sei o nome do pacote, eu posso dar um conda search e o nome do pacote. No caso, vamos procurar aqui pelo Python, certo? Conda search Python. Ele vai dar load nos canais, que eu já falei um pouco sobre antes, e vai me trazer aqui todas as versões que ele tem. Por exemplo, ele tem a versão Python 3.12, tem o 3.12 RC3, tem esse 3.11.6, 3.11.5, 3.11.4. Vamos supor que eu quero fazer o downgrade. Downgrade é ir para uma versão anterior de um determinado pacote do Python. Eu quero ir para 3.11.6. Como é que eu faço? Eu posso simplesmente dar um conda install Python igual a 3.11.6, certo? E eu vou dar também essa opção aqui, ó, traço yes, que é simplesmente para dar sim direto, porque senão ele pergunta se eu realmente quero fazer essa alteração todas as vezes. Agora ele vai fazer a instalação do Python, vai fazer o downgrade, vai fazer vai tirar o Python 3.12, como vocês estão vendo aqui, e vai colocar o Python 3.11, certo? No caso, eu estou instalando a 3.11.6. Agora, se eu abrir o meu Python aqui, melhor, vou dar um Python version, que vai me mostrar a versão do Python que está sendo executada. Vai vir ali 3.11.6, certo? Se eu quiser, por exemplo, desinstalar o meu PyTest, eu dou um conda uninstall PyTest e eu consigo desinstalar o PyTest, certo? Tá ok? Se você dá um conda --help
ele mostra todas as operações que você pode fazer com o Python. Com o Python, não, com o Conda, desculpa. Você pode dar um Conda remove, que é ao invés do uninstall, o remove, mas o Conda uninstall, ele também funciona o Conda uninstall, tá ok? Ou um Conda remove. No caso, uma coisa interessante que não muita gente sabe, que é uma das maiores vantagens do Conda, uma das, é que todo o ambiente que você cria, ele é versionado. O que eu quero dizer com isso? O Conda, ele deixa o histórico de tudo que você fez no seu ambiente. No caso, o que a gente fez? Nós criamos o nosso ambiente, certo? Depois disso, nós instalamos o NumPy e o PyTest juntos. E depois disso, fizemos o downgrade do Python. Ou seja, o Python que estava instalado era o 3.12 e foi instalado o 3.11. Uma coisa, vamos supor que eu quero ver todas as alterações que eu fiz. Certo? O que eu posso fazer é dar um condalice traço traço revisions. Se você for ver aqui, ele mostra tudo o que eu fiz, desde quando eu instalei o meu Conda. Meu Conda não, desde quando eu criei o meu ambiente virtual. Aqui ele coloca até a data e a hora. Aqui é have 0, quer dizer revision, e no caso revisão, né? Revisão 0, revisão 1. Na 1 instalamos o PyTest e o NumPy. Aí, portanto, ele teve que instalar todas estas bibliotecas, certo? E depois que nós fizemos? Nós fizemos o downgrade, ou seja, fizemos a instalação de uma versão antiga do Python, que foi a 3.11.6. Se você for ver aqui, ele mostra tudo que foi feito aqui, ó, nessa segunda linha. 3.12 para 3.11.6. E isso daqui é uma outra biblioteca instalada junto, mas é coisa do Conda, não precisa se preocupar, que é só forçando a ABI, que é a interface do Python. Então, basicamente, ele teve que instalar um outro NumPy. Por que tem que instalar um outro NumPy? Porque o NumPy, ele é compilado ele é uma biblioteca compilada que ele precisa, ele é atrelado a uma determinada versão do Python, certo? No caso, se você instala um Python 3.11, 3.10, 3.12, você sempre tem que instalar um novo NumPy. Então, basicamente, está falando que instalou um outro NumPy, mas que foi para a versão do Python 3.11, tá certo? E pronto. Aqui nós temos algumas operações básicas. Se eu quiser desativar o meu ambiente, eu dou um conda deactivate e pronto. Aqui até sumiu, tá vendo? E se eu tentar ver aqui todos os ambientes que eu tenho, eu posso dar esse conda env list. Vai listar um monte, porque eu tenho vários ambientes. Se você for ver aqui, tá vendo? Mas o nosso dev train está aqui. O asterisco só quer dizer que este ambiente base é o que está ativo. Se eu ativar o meu dev train, dar um conda env list, você vai ver que o asterisco passou para o dev train. Correto? Ele mostra a pasta que está os ambientes. Você pode alterar a pasta, pode colocar em outro lugar, pode, pode criar um específico local na sua máquina. Mas eu não vou entrar nesses detalhes agora. Aqui eu quero mostrar o básico mesmo, ativar, instalar e remover o pacote. E pronto, é o que vamos precisar para essa série aqui do Python básico. Tá ok? Então é isso, é sobre o
Conda, bem breve e bem básico, mas depois eu vou criar uma série só sobre o Conda, porque tem muita coisa interessante, e também sobre ferramentas ao redor do Conda que deixam ainda mais interessante de se trabalhar com Conda. Mas por enquanto é só e é o que nós precisamos por agora. Então, beleza? Então, até o próximo vídeo. Falou!